Olá, acadêmicos e acadêmicas do curso de Artes Visuais. Aqui é o professor Gleison novamente. Agora a gente está no nosso vídeo da unidade 2. Esse já é o terceiro vídeo que vocês podem estar acompanhando. Então já fizemos a apresentação, já fizemos a unidade 1, agora a gente está na unidade 2. Eu vou trazer algumas considerações que acho importantes para essa unidade, e que elas possam auxiliar cada um e cada uma nesse processo formativo. Na unidade 2, ela é denominada de campos teóricos e conceituais de metodologias do ensino de artes visuais. Então eu trago ali algumas considerações em relação à abordagem triangular, algumas concepções teóricas sobre método, formalista, sociológico, iconográfico, e a própria produção artística ou produção de trabalhos no espaço da escola, aquele que nós como licenciados e licenciadas iremos atuar. Então, escola no sentido de que é o nosso foco de trabalho, cada um e cada um esteja nesse percurso formativo. Algumas relações de considerações iniciais vêm de Coraça e Rebouças, do texto disponível como leitura obrigatória, que traz algumas concepções em relação à metodologia do ensino de arte, principalmente por se tratar desse nosso cenário educacional, principalmente na década de 80, que propõe essa integração dos três aspectos, principalmente na apreciação estética, que seria a própria análise de uma obra ou uma imagem. O segundo ponto, que aborda ali a contextualização histórica, que seria ali a própria história, filosofia, sociologia da arte. Então isso que compõe o segundo item. E o terceiro seria o próprio fazer artístico, o trabalho prático, o trabalho de fazer e de acontecer nesses espaços, principalmente espaços da escola. Então ali tem também a questão da proposta triangular, que ela tem ali esses três eixos que aporta para algumas questões da gente contextualizar, apreciar e fazer. Então seria esses três extremos da proposta triangular que a gente pode verificar e refletir como uma forma de ensinar e aprender, que cada um e cada uma possa ter essa oportunidade. Então se contextualiza, aprecia e faz. Então tudo isso que envolve a questão da abordagem triangular. Outro elemento também que Coraça e Rebouças aponta seria ali a questão de algumas perspectivas, de algumas obras que vão incentivando ou influenciando alguns conceitos. Então Susan Wolford, através da sua obra A Arte de Ver e a Arte da Introdução à História da Arte da Universidade de Cambridge, propõe essa descrição e análise de obras de arte, sejam elas restritas a pinturas, através de vários temas, analisando a própria finalidade da obra, o que a obra diz a respeito da cultura que a produziu, a semelhança com a realidade, uma própria análise formal, que seria a própria construção e as formas e cores que estão disponíveis, e que também utiliza os conceitos de Wolfling, quando aborda por contraste as obras renascentistas e barrocas. Então tudo isso vai incentivando ou influenciando a própria arte. Tem outras questões também que Coraça e Rebouças coloca, que estão relacionadas à própria história da arte, onde eles apontam que não consta somente do reagrupamento dos fatos artísticos como os critérios de ordem, mas também eles explicitam historicamente toda a própria fenomenologia da arte, além de possuir a própria função de estudar a arte como um agente da história e não como um reflexo. Isso é muito forte, é muito intenso que eles colocam para que a gente possa refletir de todo o material que é disponibilizado, e que cada um e cada uma tenha um olhar bem cuidadoso e conforme os critérios teóricos e metodológicos propostos. E aí ele traz, Coraça e Rebouças traz alguns métodos que eu acredito serem importantes no sentido de que a gente possa perceber a própria realidade, então tudo isso vai influenciando nesse percurso. Então eles apontam ali primeiro o método formalista, que parte da teoria da pura visualidade, cujo maior representante no plano prático
Heinrich Wolffin, né? Já como a gente colocou anteriormente, que diz respeito à própria apreciação e leitura da obra de arte, né? E fundamenta-se principalmente na história das formas, né? Que teria um conteúdo significativo próprio, né? Que fundamenta também a própria análise formal, né? Dessas obras, né? Estudando, né? A própria formação da obra de arte na sua consciência do artista, né? Por meio da própria análise, né? Do sistema de sinais representativos utilizados pelas pessoas que produziram, né? Então seria o método formal, né? Por isso é o método formalista que o Coraça e Rebouças aponta. Tem também a questão, né, que Coraça e Rebouças coloca, que é a questão do método sociológico, né, que coloca ali estudar a gênese, né, a própria existência da obra de arte, né, na própria realidade social que ela está envolvida, né, onde tem um representante, né, o Arnold Hauser, né, com a obra História Social da Literatura e da Arte, né, onde apresenta como um método que se origina do pensamento positivista, né, do século já XIX, onde apresenta algum foco, né, da própria história da arte, né, como a história da sociedade, né, que é através da própria arte, que orienta-se mais tarde pelo próprio marxismo, né, quando procura a própria relação da arte e a sociedade, né, na estrutura da forma e na organização do sistema de representação. Seria uma forma mais social, né, de abordagem que esse método traz, né? Então que a gente tenha essa perspectiva que a própria sociedade, que os traços da sociedade estejam envolvidas na própria arte, né? E também tem um método, né, o iconológico, né, que Coraça e Rebouças também apresenta, né, como o próprio nome deixa de antever, está ligado principalmente às próprias imagens, né, onde considera que a atividade artística tem impulsos mais profundos, né, ao nível do inconsciente individual, seja ele o coletivo, né, defende também a questão da história da arte como a história da cultura, né, que está por meio das próprias imagens e que é desenvolvida principalmente pelo Erwin, né, Panofsky. Então também, né, aborda no texto a questão da leitura da própria obra de arte, né, e considerando a arte como uma história de transmissão e transmutação das imagens, né, isso é bem forte para ele. Então também essa questão das diversas associações de imagens, né, que tomam novos significados a cada momento. Então são esses um dos três métodos, né, que Horácio e Rebouças aponta, né, que eles nos aprofundam um pouco mais. Tem também a questão, né, da própria produção artística ou a produção dos trabalhos, né, que deveria ser proposta, que deve, né, ser proposta na escola de modo a possibilitar a própria expressão plástica das crianças, né, seja ela através de desenhos, pinturas, esculturas, né, ou outros materiais que possam, né, expressar essa questão artística, principalmente dentro do espaço da escola, né. Então, com essa produção, né, e o próprio aprendizado das técnicas e habilidades, a criança, né, vivencia a experiência do artista, né, e a sua própria experiência de criação, que ela seja ela ali criando desenho, fazendo uma pintura, né, uma escultura, outros materiais de colagem, né, alguma coisa nesse sentido que estabelece essa aproximação, né, que a criança também possa construir o seu, né, para ela perceber que ela tem condições de expressar, seja ela suas emoções, né, os seus sentimentos, assim como as próprias influências que exercem, né, o meio onde essa criança, né, ou adolescente também pode ser, né, o próprio adulto está inserido, né? Então isso são algumas das formas que estabelecem essa aproximação, né, de que o próprio cotidiano possa fazer parte dessa questão das artes, né, e que tenha fundamentos, né, e que tenha estratégias a serem desenvolvidas, né? Então, em relação a tudo isso, aí vem a própria AD1, né, que é a nossa atividade. Lá no CIGA, ela está disponível uma sugestão de plano de aula, né, que é para vocês fazer. Lembrando que, né, essa atividade prática vocês vão colocar ele em prática depois, não dentro do espaço da escola, mas entre vocês mesmos, né, e perceber que isso possa ter sentido, né, como forma de produzir algo. Lembrando que o tema ele tem que basear nos direitos humanos, né, então não se esqueçam. Outra coisa, não se esqueçam também que essa atividade ela pode ser produzida com até 5 pessoas, tá? Mas aí alguém vai falar, professor, mas pode ser 6? Não, nós estabelecemos no máximo 5 pessoas, tá bom?
Então, no mínimo um individual, né? Então, se quiser fazer em dupla, em trio, né, em quarteto, mas até 5 pessoas pode estar sendo realizado. Lembrando, cada um faz a sua postagem individual com o nome de todos os integrantes, tá bom? Então não se esqueça disso também, tá? E as referências, né, dispostas que são propostas que estão colocadas é o Coraça Rebouças, né, a propostas metodológicas do ensino de arte, né? Então ele é de 2009, né, da própria CECADI, né, de 2019. Então, mais uma vez agradeço, né, pelo momento, né, pelas considerações, pela escuta atenta que cada um e cada uma teve, né? Obrigado pela atenção. Bons estudos.